nesta matéria que foi publicada pelo portal Trivela. Parabenizar aí o Bruno Lima pela informação, né? Onde ele, de forma exclusiva, traz números importantes sobre o primeiro trimestre deste ano, onde o Santos teve um aumento considerável, Thiago, um grande aumento na folha de pagamento de janeiro comparado ao mês de fevereiro e março. Traga pra gente esses números que, olha, esses números vão realmente assustar qualquer torcedor do Santos. Jordão. Vamos lá, Marcão. Antes de ir mês a mês, vamos trazer um panorama geral do que estão as finanças do Santos, Marcão. Por quê? Na noite desta segunda-feira, em reunião no Conselho Deliberativo, será apresentado o relatório contábil administrativo referente aos 3 primeiros meses do ano, ou seja, janeiro, fevereiro e março, Marcão. E de acordo com o documento no qual o Trivela teve acesso primeiramente, Marcão, e também divulgou em nome do Bruno Lima, o Santos teve um déficit trimestral de 37,4 milhões de reais, Marcão. Muito acima do que era previsto, porque a previsão orçamentária para o período indicava um déficit de 23,2 milhões de reais, Marcão. Ou seja, isso significa que o Santos excedeu as suas despesas em relação às receitas em 14,2 milhões entre janeiro e também março, Marcão. E entre janeiro e março de 2025, o Santos viu também a sua folha de pagamento com o elenco profissional aumentar em 23,7 milhões de reais, um crescimento de 225%, Marcão. E isso passa, claro, muito por conta do retorno do Neymar ao clube, Marcão. E agora vamos mês a mês, Marcão. Vamos olhar como que ficou o mês de janeiro, fevereiro, março e trazer os números totais desses valores, Marcão. Vamos começar primeiro com o mês de janeiro. O Santos, que em janeiro, Marcão, gastou com direitos de imagem R$ 3.482.936 reais, com salários foram gastos R$ 7.105.193, um total de 10 milhões e um pouco mais de 500 mil reais gastos no mês de janeiro. Já no mês de fevereiro, Marcão, esse panorama muda. Em fevereiro, o Peixe gastou R$ 21.944.315 reais com direitos de imagem, 12.877.000 com os salários, um total de R$ 34.821.968 reais no mês de fevereiro. Já em março, Marcão, números parecidos. O Santos gastou R$ 21.992.761 em direitos de imagem, 12.263.587 em salários, um total de R$ 34.256.348 reais. Dentro deste panorama, o total do primeiro trimestre é o seguinte: o Santos gastou com direitos de imagem R$ 47.420.000 reais, com salários R$ 32.246.432 reais, um total gasto de R$ 79.666.445, Marcão. O que dá uma média, Thiago Jordão, no primeiro trimestre de 27 milhões de reais. Atenção, 27 milhões de reais é o que o Santos gastou em média nos 3 primeiros meses do ano em termos de folha de pagamento para os atletas, né? E chama muito atenção esses números aqui, Jordão, o salto de 11 milhões para 34 milhões de reais, né? 23 milhões de aumento entre janeiro e fevereiro, claramente com a chegada do Neymar, do Roleiser, Tiquinho Soares, David Washington, Tassiano Tassigol, entre outros jogadores. Thiago Jordão, eu vou falar uma coisa para você, Thiago. Esse modelo é insustentável, meu caro Thiago Jordão. O Santos, sinceramente, a situação financeira do clube é muito preocupante. É muito preocupante a situação financeira do Santos. Por mais que muitos queiram vender, que o Neymar se paga, o Neymar não se paga. O Neymar não se paga. Porque, Thiago, o Santos esportivamente foi um fracasso. Em termos de Copa do Brasil, fracassa nesse momento em termos de brasileiro, fracassou no Campeonato Paulista também. Então, veja, quando você diz que o Neymar trouxe muitos parceiros ao Santos, tem uma certa razão. Ele trouxe. Só que 75% disso é dele mesmo. 75% vai para ele mesmo. 25%, Thiago Jordão, vai para o Santos. Mas isso faria sentido se o Santos tivesse tido um aumento de 25% nas suas despesas. E não. O aumento é muito superior a isso. Então, essa operação Neymar
ela é muito desfavorável financeiramente ao Santos Futebol Clube. Para mim, não tem dúvida sobre isso. Não tem dúvida sobre isso. Foi desfavorável, sim. E, Thiago, nesse bolo, não temos os 85 milhões de reais que não está dentro disso aí. Fora esse aumento de 23 milhões, nós temos um saldo a pagar ao Neymar de quase 100 milhões de reais que precisarão ser pagos até dezembro do ano que vem. Então, números preocupantes que mostram realmente que a situação financeira do clube corre um risco muito grande, Thiago Jordão. E olha, eu tô com medo desse futuro do Santos Futebol Clube, Thiago. Tô com muito medo. O Santos atingiu um patamar em termos de folha de pagamento que, olha, eu não sei se o Santos vai conseguir pagar nos próximos meses não, viu, Jordão? E a gente vê a situação financeira do Santos piorando dia após dia, né, Marcão? A dívida do Santos hoje já está chegando perto de 1 bilhão de reais. E aí que entra, Marcão, questões que no futebol eu não entendo e que é justamente o que eu falei no comentário há um tempo atrás no programa com relação ao planejamento dos clubes brasileiros e também ação e razão. Porque, Marcão, todo mundo queria o Neymar, é claro, todo mundo naquele momento acertou o presidente Marcelo Teixeira, só que eu acho que o Santos naquele instante não pensou, Marcão, nos contras. O Santos só pensou nos prós que teriam com a volta do Neymar. E eu também, não vou ser hipócrita, né? Não vou ser engenheiro de obra pronta, era totalmente a favor da vinda do Neymar. Só que eu acho que o Santos, Marcão, como instituição, tem que pensar antes com razão, em vez de você só agir com a emoção, Marcão. Porque hoje a gente observa esse salto, Marcão, do Santos na sua folha de pagamento, é absurdo. Ninguém vai me colocar na minha cabeça que o Santos, por exemplo, no mês de março, Marcão, gastando com salários 12 milhões, 21 milhões em direitos de imagem, o Santos consegue pagar isso em dia. Na minha mente não entra, porque o Santos hoje, Marcão, diferente, por exemplo, de clubes que estão quebrados, como é o Corinthians, mas que tem receita, o Santos não tem receita. O Santos não tem bilheteria, os patrocínios do Santos não são os maiores, e mesmo que o Santos tenha tido um salto nos seus patrocinadores, tem aquela questão da repartição com o Neymar. Então, Marcão, o Santos hoje é um clube que não se paga. O Santos é um time que dia após dia me preocupa. Qual que é o futuro do Santos? Será que o Santos, Marcão, vai ser um dia aí, que no sentido que eu digo de acabar com o clube, é do clube deixar de ser protagonista, do clube ficar no marasmo, de nunca mais ser campeão, de nunca mais chegar longe nas competições. E esse é o maior medo da minha vida com o Santos Futebol Clube. Porque eu vejo que hoje as administrações do Santos não fazem gestões corretas, não fazem gestões com planejamento. No meu ponto de vista, Marcão, se eu sou dono de uma empresa e é apresentado para mim um plano financeiro de que eu terei déficit na minha companhia, eu tenho que traçar um plano para impedir esse déficit, Marcão. Eu não posso simplesmente achar que vai ter o déficit, tá tudo bem, e quando chega para apresentar o relatório, o déficit é ainda maior. Eu, particularmente, sou muito contra isso, Marcão. Eu acho que falta planejamento para os clubes brasileiros, e falando no quesito do Santos, falta planejamento há muito tempo. Porque o Santos, diferente, por exemplo, do Corinthians, que é uma bagunça, o Corinthians tem receita, Marcão. O Corinthians tem bilheteria e tem um dos maiores patrocínios do Brasil. O Santos não. E eu vejo que o Peixe não tem o cuidado necessário para sair dessa situação. O que está me apresentando essa situação, Thiago, é que o Santos caminha passos largos para ser feito aquilo que aconteceu lá no Atlético Mineiro, sabe? Vai virar uma dívida impagável. O Santos muito provavelmente já está beirando a 1 bi em termos de dívida. Esses números não são apresentados com transparência, mas eu acredito que a dívida do Santos hoje o Marcelo assumiu com 700 milhões. Eu acredito que a dívida do Santos hoje já beire 1 bilhão de reais. Tá certo? Tá? Então, esses números eles estão aí na cara de todo mundo. É claro que o Santos não consegue pagar uma folha de pagamento de 34 milhões de reais. O Santos não tem bilheteria. Os patrocínios do Santos, em termos de números, são infinitamente menores do que dos nossos rivais Flamengo, Palmeiras, Corinthians e até mesmo São Paulo, né? Então não adianta você ter despesas próximas a esses clubes se você não tem receitas compatíveis a esses clubes. É diferente. Palmeiras em um jogo aí, o Palmeiras ganhou 80 milhões de reais por ter passado no Botafogo. Entende? Então é diferente. Palmeiras tem Libertadores, tem Sul-Americana. Sul-Americana não, né? Tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Briga pelo título do Campeonato Brasileiro.
Então, o Santos está se endividando e não vai conseguir pagar essas contas. De modo que o Santos vai ficar aí, né, vulnerável ao que aconteceu com o Atlético Mineiro, que teve que entregar o clube lá, né, para quem hoje é dono da SAF, para aquela família milionária ou bilionária, né, que investiu no Atlético Mineiro e depois pegou o clube. Então, a preocupação, ela precisa existir, Thiago Jordão. A gente sabe. E outra coisa, Thiago, com esses números que estão sendo apresentados, o Santos não pode sequer pensar em jogar na Vila Belmiro mais. Agora a gente precisa falar sério, parar com romantismo, parar com papinho. O Santos não pode mais jogar na Vila Belmiro com esses números aí, Jordão. O Santos tem obrigação de arrecadar 1,5 milhão, 2 milhões de reais por partida com o Neymar em campo. Arrecadar, estou falando de... Não é o bruto, não, é o líquido, Thiago Jordão. O Santos não pode mais jogar na Vila Belmiro com os números que o Santos apresenta de folha de pagamento. É um absurdo o Santos jogar para 15 mil torcedores e olhe lá, porque 15 mil é contra o Flamengo, é contra o Palmeiras, Santos e Juventude é 10 mil e olhe lá, viu, Jordão? Então, para mim, isso tá mais claro agora. Não podemos mais jogar na Vila Belmiro. Isso aí realmente é inaceitável. Então são valores surreais, Thiago Jordão, que o torcedor do Santos consciente está preocupado, porque sabe que no modelo atual isso é impagável. Isso é impagável. Se não tivermos grandes mudanças na gestão do clube, esses valores, eles não se pagam, Thiago Jordão. Não se pagam. E também, Marcão, enquanto você traçava o comentário, eu fiz uma conta aqui. Digamos que o Santos tem uma renda média, Marcão, nos jogos na Vila Belmiro de 500 a 600 mil reais por jogo. Desses 34 milhões, Marcão, o Santos precisaria de mais de 60 jogos só em bilheteria para você conseguir quitar os seus débitos. Então, Marcão, é claro que não é só a bilheteria que paga os seus salários, os seus direitos de imagem, só que ela ajuda. Mas a bilheteria do Santos hoje não ajuda. A bilheteria do Santos, Marcão, hoje o Santos joga para 14, 13 mil pessoas com muito, muito esforço, Marcão, consegue colocar 16 mil pessoas e com muito mais esforço ainda consegue ter uma renda de 900 a quem sabe 1 milhão de reais. É muito raro isso acontecer no Santos, Marcão. E aí que vem a questão da preocupação. Eu entendo que muitos torcedores, Marcão, só olham o que está acontecendo dentro de campo. Olham para a situação do time em campo, quem que joga, quem que não joga e qual que é a posição na tabela. Só que a torcida do Santos, Marcão, eu vejo que tinha que engajar nas questões administrativas. O futebol, infelizmente, não é só o campo. Hoje, o futebol também é o administrativo, é como que o time é gerado, como que os diretores do Santos trabalham dentro no dia a dia. E a torcida do Santos tinha que fazer uma pressão a respeito disso. Não é só apenas cobrar contratações, cobrar pagamento dos jogadores e coisas desse tipo. Tem que ser cobrado, Marcão, sobre a diretoria, o planejamento do clube, porque eles vão embora, vai ficar para nós. O Santos continuará sendo meu, continuará sendo do Marcão, do torcedor amigo varandeiro santista. Mas, Marcão, esses dirigentes vão embora, a conta vai ficar para o Santos. Por isso que tem que ter uma cobrança não só no campo, tem que ter uma cobrança administrativa. A gente tem que pedir, sim, bons jogadores, mas tem que pedir gestão competente. Porque se tudo isso passar e o Santos continuar nessa dívida, Marcão, envia uma outra administração, aumenta mais a dívida, vem a seguinte, aumenta mais a dívida, o Santos vai se afundar. E aí vai chegar um ponto em que o Santos não vai conseguir se pagar, que já é o que acontece hoje, mas vai piorar essa situação e, infelizmente, vai acontecer aquilo que eu tenho medo, Marcão. Porque, por exemplo, eu sou a favor de SAF? Sou a favor de SAF. Eu acho que é um modelo muito interessante. Só que a SAF não pode ser no desespero. Porque se você entrega a SAF num desespero, Marcão, Deus me livre quem pode assumir o clube. Olha os exemplos de Coritiba e Vasco, quando estava com a 777. O clube estava desesperado, Marcão. Era aquilo ou morte. E aí você entrega de mão beijada para um grupo irresponsável e que termina de destruir o clube. Então, eu sou a favor de SAF, mas a gente tem que ter cuidado, Marcão, porque se a gente for fazer no desespero, o Santos tem um destino muito ruim para o futuro. Tá aí para você, amigo varandeiro, números realmente que impressionam, né? E claro, vamos aguardar como vai ser a reunião do Conselho Deliberativo. É nesta segunda, né, Thiago? Isso, hoje à noite. Nesta segunda, portanto, teremos a reunião no Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube e a dúvida é saber em qual minutagem da reunião Marcelo Teixeira vai ser aplaudido, hein? Em qual minuto da reunião
os nossos conselheiros vão aplaudir Marcelo Pirillo Teixeira.